vencendo. Exaltado o teu bendito nome, Senhor, para a glória. O teu nome é maravilhoso, Senhor, para a glória, Pai Santo. Tu que és o Rei. Obrigado por me fazer nova criatura, papai. Senhor, Deus nos guiou até aqui. Obrigado, Jeová da paz. Obrigado, Jeová de uma palavra muito nossa. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Une fois encore de plus, na PSI l'Église Mbote. Mais uma vez, saúdo a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Lelo eza jour moko monene. Hoje é um grande dia Oyo Nzambe akosala fete na Lola. em que o Deus fará a festa lá no céu. Amém. Amém. Bible elobi na biso. A Bíblia nos diz, Soki mutu moko azwi décision kobongola motema, se uma pessoa toma a decisão de se arrepender, Nzambe azosala fete na Lola. existe uma festa lá no céu. Oyo ekambwisaka Nzambe O que faz admirar Deus
Exato tango mutu azo vivre miracle. Não é quando o homem vive do milagre. Exato tango koka telemi. Não é quando o coxo levante. Exato tango baba abandi koloba. Não quando o mudo fala. Miracle esalaka nzambe admiration te. O milagre não admira Deus. Parce que yemo nzambe ndaza miracle. Porque o próprio Deus é o milagre. E yemo nzambe mutasala miracle. E é o próprio Deus que faz o milagre. Mais oyo kamusaka nzambe pe sepsaka nzambe. O que admira e alegra Deus. Oyo mutu azosala. O que o homem faz. Tango mutu afi décision. Quando o homem toma a decisão kopesa bomo epa na nzambe. de entregar a sua vida a Deus. Epa na nzambe nde miracle munene yango wana. Isto é o grande milagre a Deus. Alors lelo. Hoje. Lola ezosala fête. O céu encontra-se em festa. A cause na yo. A causa de ti, irmão e irmã. Décision. Que tomaste a decisão de ser batizado e batizada. Amém. Amém. Alors, molingami. Bem amado. Vie chrétienne é a vie moko spirituelle. A vida cristã é uma vida espiritual. Nyonso oto sala na vie chrétienne. Tudo quanto fizemos na vida cristã. No mundo físico. No mundo físico. Eza na realidade nango. Tem uma realidade. No mundo espiritual. Lá no mundo espiritual. Então tu pode bater no mundo físico hoje. Assim que vamos ser batizados neste mundo físico. Eza na realidade. Há uma grande realidade. Que acontece no mundo espiritual. Batizei na maia, batizamos aqui na água. Vamos passar pressão. Muito malade e sili. A pessoa acabou a doença. Isso depende na muito nenga za kozoela batemo wana. Isso está dependendo da pessoa como é que está encarando. Na contato wana zali koeba kosala. Aquele contato que está fazendo. Yango zo mema miracle depende. Está trazendo milagre. Utazo como ekela mona sika. A pessoa se torna numa. Romanos capítulo 6, versos 3 a 4. Enquanto muitas luka portanga na português. Enquanto que alguém está a procurar para fazer a leitura em português. Na zotanga na francês para na bata francês. E eu estou a ler também em francês para as pessoas de francês e os de português também preparam para português. Apôtre Paul alobi boye. O apóstolo Paulo diz assim: Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. A palavra do Senhor. Em português? Est-ce que muita português ali? Português. Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Oi, irmã, mais uma vez. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Diz essa palavra. Amém. Apóstolo Paulo alobi boye. O apóstolo Paulo assim diz: Est-ce que tozobosa que será que estamos a esquecer que que todos que fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte, na sua morte fomos batizados. O que nós vamos fazer hoje, o que é chamado de batismo, em que falamos no seu vocabulário grego, quer dizer mergulhar ou ser introduzido. Seu cano? Sim. Vai te facilitar lento, mas só não dá. Não é para que o lento usa música mesmo.
Morte junto com Cristo e a sua ressurreição junto com Cristo. Dans la expectative, c'est o bem baptême. Tem expectativa daquilo que é chamado batismo. Por isso, quando a imagem não gote, Se tu não tens a sua imagem ou imaginação, o conflito de baptême tu não vais viver o batismo. não conheço pessoa humana. Tudo quanto nós estamos a A ver forma hoje, vai dar para pessoa humana. a forma dessa A forma é a Papá pinga. Você que 11 pessoas. Eu que estou te batizar. Já começo. Espera. Entendeu? Foi a pessoa não passa. Foi. Não me. Olha, passa aí. Quem vai ser batizado? Vai, dá a mão. Vamos, devagar. Devagar. Vamos, devagar. Vai dar onde? Elia.
Ajuda aí no canto. Vai crescer, ajuda aí no canto. Despacha aí. Ele tira a foto, esse daqui, tá com ela? Esse, Camana aí, tá aí, quase. Camana quase, aquele tá aí. Elias, tá uma foto mesmo. Aquele mais Tá aí. Elias. Qual? Esse. Você com o telefone aqui, nós vamos. Deixa o telefone ali. Sai dali. Telefone asa ke hiyo na mai ndogo lela. Manda. Vem. Manda. Acabou? Acabou? Ok. Simba. Acabou? Simba Muninga. Últimas que tu dessas. Vai, tu pessoal. Acabou? Acabou. Não me aceito. Vem, então. Elias. Vem. Elias. 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 Elias.
Venga, pues yo con el foto. Obrigado, mais uma vez, Pai, a tua prova sempre, Deus, em cima dele. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Que o Senhor manifesta a sua glória, a sua vida. Oremos nós todos. Clama que o céu se abra na tua vida. Abra o céu, Senhor, porque naquele dia quando saísse,
orando para cada dos membros que foi batizado. Que o Senhor se manifesta na vida deles, que leva uma nova vida. Comme la Bible nous dit, como a Bíblia diz, si quelqu'un est en Christ, alguém está em Cristo Jesus, il est une nouvelle créature. Nova criatura é. Des choses passées sont passées. Todas as coisas passadas, antigas já passaram. E as coisas tornaram-se novas. Os pastores que fizeram o batismo vão impor as mãos. Pai, no nome de Jesus Cristo. E haja uma nova partida na vida da minha irmã. Uma grande graça. Está indo muito bem. Uma nova partida. Deixa que a convidade das coisas. Power! Follow you! Right now! Lola Fumama. Je me sers Deus na Bíblia. Em nome de 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 Deus na Bíblia. Vamos começar a entrar. Uma nova vida. Uma nova vida. Vai entrar. Meus objetivos, meu Pai, será pregar a tua palavra, meu Pai. Hoje meu objetivo, Pai. Que o Espírito graça do Espírito Santo derrama nesse corpo em nome de Jesus. Uma nova vida de graça sobre graça, vida da vitória em nome de Jesus. Profético, apóstolo, não. A Bíblia não diz que se alguém é pastor, profeta, apóstolo, não. A Bíblia diz se alguém está em Cristo. Alguém que está em Cristo. E ele vai trocar, mudar de pele. Agora, como boia, vai mudar boia, mas borboleta, catato, mbinzo. Só que as anandaku na ye concon bengi concon na français. Está naquela casa dele, se podemos dizer. Na français fala concon. Depois de determinado só que a Bíblia se transformer. Basta se transformar. A come borboleta. Torna borboleta. Borboleta kozonga lisusu te katatu te. Nunca vai voltar como catato. A vie chrétienne, a vida cristã, eza lolenge ya katatu. É a forma de catato para mudar borboleta. E na metamorfose torna borboleta. Tolinga te fina biso ya kala. Não é melhor que a tua vida antiga. Nazalaki moyibi. Se eu era gatuno. Na melaka diamba. Eu fumava liamba. Naliko namorar toa. E eu que gosto de namorar à toa. Gatuno. Biloko na fona tika yango. Eu tenho que deixar toda a minha vida. Il faut même abandonner biloko nyonso. Tenho que abandonar a minha vida passada. Ele koloba na tie déjà passo na Yesu Cristo. Quer dizer que já marquei passo em Cristo Jesus. Parce que moto asa chrétien. Porque cristão asa mutu oyoyo asa lokola mwinda. É a luz. Nengo sui baptême oyoyo. Conforme estás batizado. Osa marié. És casada. Mobali na yo amona que amoni changement. Que o teu marido anota uma mudança. Mwasi na yo amona komi eloko mususu. E que a tua esposa anota que mudaste. Bana na yo bamono komi eloko mususu. E teus filhos também. Okoki jamais kotikala kaka ndenge wana te. Não pode estar na mesma forma. Biloko ezofingisa biso ba chrétien. Porque isso faz ofender e envergonhar os cristãos. Parce que kotambola na biso marche na biso. Porque a nossa marcha eza contrôlé bipai nyonso. Está controlado. Yo so tambola kasande bayebi yo te. Você no caminho pensando que ninguém te conhece. Me bayebi yo. Mas te conhece. Partout yo kotambola. Em todo sítio que vai estar. Não pese exemplo mukolo mosusu. Vou dar exemplo. Nana fana kana zangu.
O pastor vive nos Angos. Na matina transport na Benfica. E ele apanhou táxi no Benfica. Transport ezala quitté. Não havia táxi. Bato bazala kebele. Havia muita gente. Na côté na transport na fande. E entrou no táxi. Place ezali susute. Já não havia lugar. Mwana mwasi moko moça. Uma moça. Alobi afanda na makolo na ngana memaye po transport ezate. Ela queria que ele levasse no colo porque não havia transporte. Ngai na boy likambo wana. E o pastor não quis. Memaye ngana bi non. Leva. Se você vai lhe babi que papai usa motema mabe. De tratar do mal. Afinal que ezala ki na ba casal mi bale bazala ki na baza ba chrétien ba yebi ngai ke na pasteur. Enquanto que havia casal crente e ele conhecia como pastor. Bazo tala sikoyo. Position ya pasteur, si voit 7 heures ou non va 7 heures. Toi on dit maté. Parce que le monde ezali évoluer. O mundo está evoluindo. Só que nandima que mwana mwasi na fanda pana nga. Se aceitava que essa menina telefone na Facebook, fu. Vão tirar fotografia, enviar no internet e acaba o Facebook. Pastor da igreja mère, professeur da igreja mère. Olá, misala nai. Seus trabalhos. Na nega aqui. Tanto to come na Via Express para nico cobrar. Chegamos na Via Express, o cobrador na linha Bimisambongo queria tirar dinheiro para pagar. Papai não mususu bazar aqui mostra malabi que não pastor, você não paga. Eu vou pagar. O casal disse que pastor não paga, eu vou pagar. O pastor pegou as mãos na cabeça. Amém. Amém. Só que na sala aqui yango. Se ele aceitava. Bainga balobani. O que eles diziam? Yango tango so tambola. Aonde vai estar? Yebaka nengo do tiaba passo na yo. Fica, deve saber como que estás a marcar o teu espaço. Tô sala modelo. Seja um modelo, um exemplo. Não na cati na igreja kakate. Não é só na igreja. Na uenze place osa koteka. Aonde tu vem na praça. Place osa ali koteka. Na escola onde tu estuda. Sala modelo. Seja modelo. Parce que na modelo na biso. Porque o teu exemplo. Ne batu bakolanda biso. As pessoas vão nos seguir. Na comportement na biso. O nosso comportamento. Na nyonso biso tokoye bakosala. Tudo que faremos. Yango ne bakolanda biso. Isto vai atrair os na kosukisa. Para encerrar. Yo muto zui bateme. Você que foi batizado. Ozana banzembo oyembaka ya mokili. Tens música do mundo. Abandone yango. O Pedro C4 abandona. Na kati na Facebook na yo. No teu telefone. Ozana babiloko malamu te. Você tem filme aí pornográfica. Tika yango. Deixa. Linga osala eloko oyo so laksa osa modèle osa chrétien. Torna uma nova criatura. Chrétien eza na costume te. O cristão não é bata. Non na lati cravata te. Não porque meteu cravata. Mais chrétien. Mas cristão. Ezali lolenge na yo bazomonela yo. É a tua maneira de bayekola Yesu Kristo batalaki bango baza moyekola Yesu Kristo na langage. Os discípulos quando lhes viram a linguagem deles testemunhou que são discípulos de Jesus. Zamba pambola biso. Que Deus os abençoe. Tozo que diretamente na igreja. Vamos diretamente na igreja. Só que tá como mudar exatamente no péché te toque na igreja que não como mudar. Se não há como mudar aqui, vamos mudar na igreja. Parce que place ya kolongolela mbeza. Porque aqui não tem como. Toque malé malé to na koyemba nzembo.